ligações intermoleculares. Temos os íons dipolo, que ocorre, exemplo, as íons dipolo ocorre quando temos um cátion, um ânion, que vai interagir com algum tipo de molécula, o íon dipolo. Temos também as pontes de hidrogênio, pontes ou ligações. De hidrogênio. Que ocorrem quando tiver uma ligação flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Esse aqui também é interessante estar ligado em um carbono. Como, por exemplo, vamos a uma molécula, sei lá, temos um álcool, e aqui ela vai se ligar com ela mesma. São várias moléculas iguais. Note que aqui temos um carbono, um outro carbono aqui e um outro carbono aqui. Carbono, 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 CH3 aqui. Como essa estrutura iria se ligar? Aqui teriam conexões carbono-carbono, carbono-carbono. Essas também, carbono-carbono, carbono-carbono. Aqui também, carbono-carbono, carbono-carbono. Depois eu falo sobre elas. Carbono-carbono, carbono-carbono. Aqui, carbono-carbono, carbono-carbono. Agora o nosso foco é aqui. Como eu falei, é um carbono ligado a um oxigênio e um hidrogênio, por exemplo. Aqui temos o oxigênio ligado a um carbono e aqui ela vai interagir. Aqui ela vai interagir. Igualmente essas também ela vai interagir. Aqui ela vai interagir. Ou seja, aqui temos uma ponte de hidrogênio. Temos também outros tipos de exemplo também com nitrogênio, com flúor, tudo. Só que uma molécula de álcool é mais fácil de mostrar. Temos também as moléculas de polo-dipolo. Sei lá, vou mostrar.
Lembra que aqui tem o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Certo? Ok. Vamos fazer a interação entre essas mesmas moléculas. Hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Tem uma mesma molécula, só está virada. Se a gente analisa aqui, qual a interação ocorre no CH2 aqui? Ou seja, teremos o carbono ligado a hidrogênio. Teremos outro carbono ligado a outro hidrogênio. Tá? Essa molécula. Que tipo de interação ocorre no carbono-carbono? Aqui acontece isso aqui, ó. Aqui ela tá mais o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Aqui acontece a mesma coisa. Então a gente faz o seguinte, aqui ele vai ficar negativo, aqui positivo, aqui positivo. Aqui é a mesma coisa, negativo, positivo, positivo. Negativo com negativo normalmente repele, né? É lei. Vão repelir. E aqui vai ter aqui vai formar uma nuvem eletrostática. Mesma coisa. Vai ser menos aqui e mais densa aqui. Que é a mesma coisa, ou seja, essa molécula ela vai sofrer esse tipo de interação. Vai rolar essa interação aqui. Com menos, com mais. E isso aqui a gente chama de polo, ou seja, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Ela vai interferir nisso. Tipo de interferência eletrostática. Agora, por exemplo, que tipo de ligação acontece aqui? Se tiver um íon aqui, é íon de polo. Não mostrei. Porém, aqui também ela acontece o que? Nitrogênio está ligado a hidrogênio. E aqui há um carbono. Mesma configuração aqui da nitrogênio e carbono. Que tipo de interação seria essa, então? A gente pode fazer duas coisas. Interação íon dipolo e ponte de hidrogênio aqui também. E aqui acontece uma repulsão eletrostática dos carbonos. Ou seja, essa molécula ela iria se juntar aqui assim.
São interações intermoleculares, íon de polo, ponto de hidrogênio, de polo. É isso. Ligação química. O que é? Corresponde à união dos átomos para a formação de moléculas. Mas como assim? Um exemplo. Temos, por exemplo, essa molécula H3C CH3. O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte. Temos um átomo central aqui, ó. De carbono. Ele está em volta de 3 átomos de hidrogênio. E entre eles está ocorrendo um certo tipo de ligação, que é chamado de ligação covalente, que é uma espécie de ligação química. Outra coisa, essa molécula aqui, se a gente for coisar ela, escrever ela realmente, ela seria mais ou menos isso. 4 átomos ligados de carbono. Aqui ela vai ser ligada por 3 de hidrogênio, ligada. Aqui vai estar ligada por um átomo de oxigênio, aqui por outro átomo de oxigênio e aqui por mais 3 átomos de hidrogênio. Dentre os tipos de ligação química existe a iônica. O que seria uma ligação iônica? Ela é eletrovalente. Elas se ligam através de íons, que são cargas elétricas. Ou seja, ânions e cátions. Um exemplo, por exemplo, é o nosso sal de cozinha, o NaCl, porque aqui ele é um íon que está positivo e aqui é um outro íon do cloro que está negativo. E por eletroafinidade eles se juntam, eles se complementam. Um outro tipo também de ligação é a ligação covalente, que é um tipo de ligação molecular. Ou seja, nesse tipo de ligação existe o compartilhamento de elétrons.
elétrons. E elas segue a regra do octeto. Mas o que seria a regra do octeto? O que seria a regra do octeto? A regra do octeto nada mais é do que os átomos tendem a se combinarem de modo a terem cada um 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, na sua camada mais externa. Vamos para um exemplo, por exemplo, a água, H2O. O hidrogênio, ele tem um número atômico 1. Isso aqui ele fica 1s1. Esse 1s1 aqui, ó, é a camada mais externa dele. Ou seja, aqui no hidrogênio, a gente vai ter lá um núcleo atômico. E em volta do núcleo atômico vai ter esse número 1 aqui, orbitando. Ele vai ficar orbitando o núcleo, tendo 1 elétron. E também temos o oxigênio. É 1s1, não, 1s2, 2s2, 2p4, se não me engano. Aqui ele tem 8. Esse aqui, ó, 2 e 2, 2, né? Ele tem 6 elétrons na camada mais externa. Né? Mais externa. Seria como se fosse isso. Temos aqui o núcleo lá bonitinho do oxigênio. Na primeira camada dele aqui, ó, mais perto do núcleo, temos um elétron aqui. Temos o outro elétron aqui. Fechou. Aí na outra camada, já cabe mais. Aí ele vai ter quantos? Vai ter 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão ter 6 orbitando aqui. E a regra do octeto é, nessa última camada aqui, ele precisa ter 8. Ele precisa ter 8 elétrons para satisfazer a regra do octeto. Ou seja, nesse tipo de ligação covalente, o que vai acontecer? O átomo de oxigênio ele vai ter 6 elétrons na tua camada mais externa. Isso aqui é um par de elétrons. Outro par de elétrons. E outro par de elétrons. São 3
pares de elétrons. E para ele conseguir fechar a regra do octeto, ele precisa ter 4 pares de elétrons. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso tendo uma ligação com o hidrogênio. Ele vai se reorganizar. Ele vai ficar assim, ó. O hidrogênio está aqui, o oxigênio vai liberar um aqui e o outro vem para cá. 2, 4, 6. E nisso ele vai compartilhar o seu elétron com o hidrogênio. Assim vão formar a molécula de água, o HOH, ou conhecido H2O.